o autocontrole, porque o que é virtude? Esse senhor das suas paixões, esse senhor dos seus impulsos imediatos. Então, autocontrole em relação aos prazeres, à comida, ao sexo, é a primeira das virtudes cardeais. Depois, fortaleza, que é aguentar males para poder fazer um bem. Uma virtude anexa da fortaleza, por exemplo, a paciência. Um vício oposto seria ou temeridade ou pusilanimidade, ou seja, ou ir com força demais para as coisas, ou em contraposição ser fraco nas situações, e há muita fraqueza, sem dúvida. Nas gerações mais novas, na minha já muito assim, qualquer desafio a pessoa já pula fora. Há uma desconexão entre virtude e sacrifício. A ideia de que eu preciso me sacrificar para obter as coisas. Propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. Então, por que as pessoas dão dinheiro pra gente? Elas dão dinheiro porque se a gente soluciona um problema, se a gente é mais rápido, se você economiza meu tempo, eu vou te dar mais dinheiro. Se você me traz clareza, eu vou te dar mais dinheiro. Se você me traz segurança, eu vou te dar mais dinheiro. Se você me traz abrigo, eu vou te dar mais dinheiro. Se você fortalece as minhas ideias, me traz encorajamento, eu vou te dar dinheiro. Então a primeira coisa é, qual o problema que você resolve? Tenha muito claro isso. O que eu tenho de patrimônio? O que eu tenho de construído, de legado? Tá, tenho casa, tenho isso, tenho patrimônio, tenho isso, tenho um avião. Uau! Então eu tenho valor por quem eu sou, pelo que eu faço e pelo que eu tenho. Se a pessoa não reconhece o valor que ela tem, que ela é, ela vai ter que buscar valor em quem ela faz. Se ela não reconhece o valor no que ela é e no que ela faz, ela vai ter que mostrar o valor pra ela e pros outros no que ela tem. Aí você vai ver gente com bolsa Louis Vuitton falsificada. Cara, eu não vejo valor em mim, então deixa eu botar uma bolsa cara pra ver se eu percebo valor em mim. Porque a base da saúde emocional e física é o valor, mas é o valor em quem eu sou. Quando você vai indo pro íntimo da alma, você encontra esse princípio da verdade, você encontra esse mestre interior. Essa ideia de encontrar um mestre interior, você agora olha pro mundo com uma voz de sinceridade. E aí quando você olha pro mundo, todas as coisas do mundo te apontam pro princípio maior. Então esse jogo, né, entre a interioridade, entre a busca no interior da alma e esse princípio maior que você olha no mundo, é a encontrar o propósito, ou seja, encontrar a vocação. A que ponto a gente é escolhido pelo propósito e a que ponto nós decidimos esse propósito? A que ponto a gente é abraçado por ele ou a gente faz o processo seletivo para definir qual é o nosso caminho? Eu penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são dois afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. As pessoas, elas estão mais convictas daquilo que querem ou elas estão mais perdidas? O que você encontrou nessas suas andanças aí? Me conta. O que eu acredito? Eu acredito numa força maior. E essa força maior tem um nome que é Deus. E não é um Deus energia, é um Deus indivíduo, com toda a sabedoria, com toda a vontade, com todo o discernimento. E eu acredito que quando eu vim para a Terra, eu vim com um propósito. O propósito dele. Eu vim por algo muito claro e específico, que eu não sei. Muitas pessoas trazem um propósito, o meu propósito, e não é o propósito de Deus. Então tudo ok. Mas o que acontece? Então, eu entendo que a gente vem com um propósito divino. Mas quando eu estou aqui na Terra, na minha vida, na minha casa, na minha infância, a minha identidade não é o que eu faço. A minha identidade não é eu sou consultor, eu sou escritor. A minha identidade é quem eu sou. Eu sou o Paulo, eu sou amigo, eu sou leal, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, eu sou determinado, eu sou honesto. A minha identidade, a identidade é o que me dá valor. Então o que é que eu acredito? Quando a pessoa descobre, constrói, restaura a sua verdadeira identidade, a sua identidade original como uma impressão digital que está suja e ela mesma não vê, quando eu restauro a minha identidade, o meu propósito vem e me pega e me leva. E eu tenho certeza que ia acontecer com todos aqui. Ninguém planejou ser o que era. Tenho certeza. Mas à medida que você foi amadurecendo, que a vida foi te lapidando, que foi tirando a sujeira de cima de você, tirando as escamas que você impedia de você ver a você mesmo, chega uma hora que o propósito vem, te pega e te leva para fazer o que você nasceu para fazer. Mas para Paulo, como é que o propósito vem? Quando eu me curo, quando eu descubro, restauro a minha real identidade. Né? Eu sou amigo. Eu sou honesto, eu sou inteligente. Como é que eu vou ver meu propósito se eu não sei que eu sou honesto? Que eu não sei que eu sou amigo, que eu não sei que eu sou leal, que eu não sei que eu sou inteligente, que eu não sei que eu sou perspicaz? Como é que eu vou ver o que eu nasci para ser se nem eu mesmo reconheço? Como é que um pequeno empresário entende esses conceitos profundos, alguns até que tocam no íntimo, sim, e organiza isso para fazer o seu negócio prosperar no meio de tanta contradição, dificuldades e desafios que o mercado apresenta? Esse pequeno empresário só fui eu no passado. Exatamente eu. Eu quero dar certo na vida, eu quero empreender, eu não sei por onde eu começo, então eu vou estudar. Ao estudar, eu encontro professores, doutores,
pessoas que inclusive estão nessa mesa, como o próprio Clóvis, como o próprio Paulo, como você, e tem uma palavra chamada propósito. A máxima é a seguinte: cara, no dia que você descobrir o seu propósito, a coisa vai ficar boa pra você. Então vamos atrás desse cara aí. Porque quando você pensa na palavra descobrir, então o inverso dela é cobrir. Então provavelmente, se eu tenho que descobrir, eu tiro a tampa e olho, ela tá lá, né? Porque tá coberta. Então eu tenho que descobrir. Quando eu fui conversar com alguns empresários, alguns empreendedores, eu falei, qual é o seu propósito? Cara, eu descobri meu propósito já. Eu descobri meu propósito e eu falei, qual é? Ajudar as pessoas. Legal. E você? Ajudar as pessoas. O outro, ajudar as pessoas. E como eu não tinha descoberto o meu propósito, eu comecei a ficar tão frustrado que eu comecei a copiar essa frase. Eu comecei a copiar. Meu também é ajudar as pessoas. Mas eu percebi que aquilo não estava legal. Até o dia que eu entendi que a pergunta estava errada. A pergunta deveria ser, quem que eu sou? Versando um pouco no que o Paulo falou. Quem eu sou? Pô, eu sou um cara senso de humor, disciplinado, leal. Eu gosto de usar boné. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de estudar. Esse cara sou eu. Então a pergunta não é qual é o meu propósito, a pergunta é quem eu sou. Depois que eu revelo, promovo e descubro, porque agora tá lá em quem eu sou. No fundo, quem você é está debaixo do que está coberto. Do que está coberto, então eu falei, cara, o meu propósito é ser eu. Minha missão é ser eu para o mundo. Portanto, para os empreendedores, o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que eu sou e ofereci para o mundo. E o mundo começou a me pagar. Eu sou disciplinado, ofereci disciplina. Me pagaram por isso. Eu sou estudioso, ofereci estudo, me pagaram por isso. Eu sou um cara íntegro, ofereci integridade em forma de conhecimento. O mercado me pagou isso. Quando juntou, pô, é possível então eu ser eu, potencializar esse meu eu e ainda oferecer isso para o mundo, para solucionar um problema? É o momento que você percebe que você trabalharia de graça, que faria de graça, que você não percebe que você está trabalhando. Você junta, cara, eu sou esse cara. É como se eu pensasse assim, ó, as pessoas me pagam para eu ser uma pessoa melhor ainda. Elas pagam para eu estudar, para eu ser disciplinado, para eu ser mais saudável, para eu ser um puta pai legal. Me pagam pra ser quem eu sou. Elas me pagam pela minha melhor versão. Elas me pagam pela minha melhor versão? Uau! É nessa hora que o cara rompe e ele descobre, meu Deus do céu, então meu propósito é ser eu mesmo. Essa busca pra mim, Flávio, levou anos, talvez décadas. E ela passou por algum momento, né? Que é um momento, acho que de uma busca, eu até anotei aqui, né? O professor falou, quando você estabelece o propósito, você estabelece ativo, não é passivo. Se você estabelece, e a professora falou, quando você define, se você define, então, peraí, deixa eu escrever. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar, eu quero conviver, e ele muda, esse propósito ele muda, então ele também é temporal. Porque o meu propósito hoje aos 43 anos é diferente do meu propósito aos 20 anos. Então eu tenho essa liberdade de poder ir mudando o meu propósito à medida do tempo. Então o meu propósito é ser eu o tempo todo. Como é que tá essa questão da identidade nessa nova geração? Eu não gosto, por exemplo, Guilherme, de algumas afirmações do tipo, não, a nova geração tá pior. Essa generalização nunca me agrada, sabe? Eu conheço muita gente boa da nova geração e conheço muito velho, chato e frustrado. Estava até pensando na questão do propósito, no que eles estavam discutindo, e muito da crise de propósito das gerações novas, como da cultura em geral, para mim vem de 3 coisas que eu anotei aqui. E isso linka muito com a minha geração e com a próxima, né? Porque eu acho que a geração millennial, que é a minha, e a geração Z, tem desafios muito específicos. Isso. Então vamos lá, a nossa cultura, ela tem 3 itens que estão muito em alta: relativismo, hedonismo, e aqui em especial hedonismo do mais crasso, o professor Clóvis estava falando de prazeres intelectuais, não é esse tipo de hedonismo que está rolando, e materialismo. Essas 3 coisas são base talvez da corrupção de valores atuais. O que é isso? Por relativismo, as pessoas tomam a verdade como cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu bem, cada um tem o seu negócio. O efeito disso imediato é, bom, se cada um tem a sua verdade, por que eu preciso descobrir a verdade? É uma indiferença completa. O Joel tem a verdade dele, eu tenho a minha, maravilha. A gente não está preocupado em descobrir, vamos encontrar agora quais são os valores que podem, em conjunto, eu e o Joel, chegarmos num bem maior. Não, cada um está preocupado no seu. Então, há uma atomização que ela já vem imediatamente desse relativismo. Como as pessoas procuram o prazer de maneira muito imediata, o efeito disso é que você está toda hora infeliz. Porque o prazer imediato, ele traz uma tristeza do dia seguinte, como falava São Tomás de Aquino. Você encontra um negócio que nunca te satisfaz, é sempre algo muito imediato. E o materialismo, ele nivela tudo por baixo, porque ele tem um limite óbvio, que é o limite da matéria. Se tudo é material, se você nunca tem uma dimensão espiritual, se você nunca tem uma dimensão transcendente para as coisas, você vai esbarrar exatamente nas limitações da matéria. Você tem um corpo que vai definhar, todo mundo vai morrer. Aliás, eu dava uma aula de filosofia que eu começava sempre assim, falava, gente, spoiler, todos aqui vão morrer. Então se a gente for para discutir se Deus existe, se tem alma, se tem, a gente vai partir dessa primeira ponto de partida. Se a pessoa esquece isso, não adianta. E mesmo do ponto de vista do empresário, se ele pensa que puramente, agora eu obtive muitos bens na vida, então a minha vida está resolvida. É impossível, a coisa mais fácil é lidar com o empresário bem-sucedido, que o cara tá com vazio existencial. O cara chega, ele fala bem-sucedido, mas se você não deixa um legado, se você não tem um propósito maior, a coisa se esvai muito rápido. Então, o que é isso? Em contraposição a isso, nós temos o quê? Contra o relativismo, a busca da verdade, a sincera busca da verdade, que é o projeto Sócrates, que é o projeto da filosofia. Encontrar uma verdade. Eu posso não ser o detentor da verdade, que é o que os sofistas falavam. Sofista, inclusive, quer dizer isso, o que sabe. Filosofia é amar a sabedoria, buscar essa verdade. Então, a busca sincera da verdade, sem dúvida, está em falta. Segundo,
Em contraposição a esse hedonismo crasso, a busca da virtude. O que é virtude? São todos os hábitos que levam ao bem. É a pessoa ter um sentido do bem transcendente, de dever, de coisas que ela pode colocar na vida dela, de hábitos que vão melhorar. Um exemplo, tentando ser breve aqui, mas é o das 4 virtudes cardeais. Temperança, o autocontrole. Porque o que é virtude? Esse senhor das suas paixões, esse senhor dos seus impulsos imediatos. Então, autocontrole em relação aos prazeres, à comida, ao sexo, é a primeira das virtudes cardeais. Depois, fortaleza, que é aguentar males para poder fazer um bem. Uma virtude anexa da fortaleza, por exemplo, a paciência. Um vício oposto seria ou temeridade ou pusilanimidade, ou seja, ou ir com força demais para as coisas, ou em contraposição ser fraco nas situações, e há muita fraqueza, sem dúvida. Nas gerações mais novas, na minha já muito assim, qualquer desafio a pessoa já pula fora. Há uma desconexão entre virtude e sacrifício. A ideia de que eu preciso me sacrificar para obter as coisas. Depois da fortaleza, nós temos a justiça, que hoje ela é muito associada à ideia de igualitarismo. As pessoas pensam que justiça é por igualdade. Mas repare, tem uma obsessão nas empresas, na cultura em geral, por diversidade e igualdade. E eu sempre brinco para as pessoas, falo, bom, primeiro você está com um problema aqui, porque se todo mundo fosse 100% igual, todo mundo é o mesmo, todo mundo está exatamente no mesmo negócio. E se todo mundo fosse sempre diverso, a gente não tem nada em comum, também não tem o que eu tô falando. Então, você está falando de polos opostos e tentando conciliar eles. Fala, Guilherme, então se não é por igualdade e diversidade, é o quê? Bom, valores comuns, valores que engrandecem mutuamente as pessoas, um sentido comum. Então, na noção de justiça, você tem uma noção muito clara de hierarquia, de distribuir os bens de acordo com o seu peso, com aquilo que efetivamente as coisas valem, colocar um senso de prioridade na vida. E por fim, prudência, que alguns filósofos chamam até de sabedoria, é você tomar a decisão na hora certa, no momento certo. Quando você se afasta desse caminho das virtudes, quando você está preso nesse relativismo, nesse hedonismo, você está na parede da caverna. Você está olhando as aparências, o mundo das aparências. O que é o oposto do mundo das aparências? É o que Platão fala do processo de conversão. É virar para a ideia do bem, ou seja, sair da caverna é árduo, é duro, você sofre, você se machuca, as pessoas riem da sua cara, falam, cara, só o que existe é a caverna, tô vendo aqui as aparências, por que você está falando que tem algo lá? No entanto, você vai enxergar a realidade que Platão está querendo apontar dos universais, a natureza humana, o bem, a beleza, a verdade. Aliás, o bem é o sol. Todas as coisas que nós estamos enxergando vêm do próprio bem. E aí a educação, fala Platão, é converter as pessoas para o bem. Agora, quando você olha para a geração mais nova, esse conceito de educação é o oposto do que elas receberam. Ninguém está recebendo a linha de vou converter você para a ideia do bem. Tudo não, você tem os seus valores, cada um é o seu, toma aqui uma ideologia política enlatada, engole isso, repete isso. O resultado é que como as crianças foram efetivamente muito mimadas, exposição a telas gigantesca desde cedo, valores como família, patriotismo, a religião, não foram os que foram abordados, foi o oposto de tudo isso. A criança chega no mundo, o jovem chega no mundo, a geração Z, 72% fala, não, se meu chefe mandar demais, eu não quero obedecer, já não quero trabalhar. Cara, como é que você vai trabalhar nisso, entendeu? É loucura, assim, o papel do chefe, sei lá, meio que era trabalhar. Qualquer dificuldade, os pais já falam, Deus me livre, coitado do meu filho. Não vai cortar Se tivesse um semestre de carpintaria na faculdade, já resolveria muito dos problemas do mundo atual. Qualquer contato com a realidade já minaria muito disso. No entanto, os nossos jovens foram em grande parte privados disso. Privados desse sentido. Então você joga as telas pro cara, pornografia, o cara tá lá na maconha, na pornografia, na tela. Tem estudos que falam, o estudo mais chocante que eu já vi recentemente, era um estudo que associava pornografia à redução da massa cinzenta do cérebro, uma das coisas mais surreais. Eu reli 3 vezes para tentar entender se era real. Eu falei, cara, como é que pode? Porque o cérebro começa a se conectar de uma maneira artificial. Então ele começa a sentir menos prazer, porque agora o cara recebe o estímulo da maconha, o estímulo da pornografia, o cara tá toda hora obtendo prazer sem ter sacrificado pra nada. E o efeito disso é que ele sente menos prazer nas coisas, porque tudo que ele vai fazer, ele não tem o mesmo estilo. Vai ter que buscar mais. Aquele estilo de dopamina não vem no cérebro imediatamente, porque as coisas boas da vida... A realidade não compete. Não compete. E aí agora, eu até gravei um vídeo, né? Teve 2 vídeos sobre isso. Um sobre, que eu falava da geração Friends, né? Que tem todo mundo tem aquela ideia de, não, cara, vamos curtir dos 20 aos 30. Só que dos 20 aos 30 chegou aos 30 já era, bicho, porque você não construiu relacionamento, você não construiu empresa, você não construiu o estudo que aqueles 10 anos você precisava ter construído. Então não é que vai estar tudo certo no final. Não é a culpa do seriado Friends, não é o ponto, mas é aquela vibe de, não, tá tudo ok, estamos curtindo, toca o barco. E eu lembro numa coisa que tem um set de valores que, se aplicados para a geração mais nova, em geral para as empresas, para todo mundo, beneficiaria demais as pessoas, que é o quê? Se você olhar para a educação clássica, você partia a começar com a própria dieta. Então Platão falava que quando a dieta piorava, a cidade piorava. As pessoas voltaram a comer proteína, pararam de se intoxicar com agora o óleo de soja, que tem todas as coisas, a testosterona média dos homens cai 1% todo ano. E hoje os homens têm 50% dos espermatozoides que tinham há 40 anos atrás. É uma doideira. Em grande parte isso é um elemento da dieta. Então a retomada da dieta já é um ponto.